Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero desejar a você e a sua família uma abençoada manhã de domingo. O desejo do meu coração e também a minha oração é que Deus fale profundamente contigo, que seja um tempo de edificação. Estamos iniciando aí mais um ano, certamente Deus tem algo novo para nós, tem direção, propósito. Tenho certeza que Ele há de nos fortalecer, enriquecer a nossa vida, nos dar uma porção da sua presença, da sua graça. Eu quero nesse instante ler a palavra de Deus com você. Queria que você pudesse acompanhar essa leitura aí na sua casa. Livro de Salmos, capítulo 27, um salmo de Davi, um belíssimo salmo de Davi, em que ele nos chama para uma vida de intimidade e de dependência do Senhor. O ano que se passou, uma das experiências mais profundas que todos nós, como discípulos de Jesus, tivemos que reforçar em nosso coração, é exatamente esse caminho da dependência de Deus, da intimidade com Deus. Vencemos mais um ano, passamos por dificuldades, lutas, muitos sofreram perdas profundas, mas eu creio na graça de um Deus que nesse caminho da intimidade, da dependência, nos fortalece, nos ajuda, nos dá direção. Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 27. Lerei alguns versos apenas desse capítulo. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-se-á sobre uma rocha. Verso de número 9, não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo. Verso número 13, creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Quero te convidar a orar nesse instante. Que Deus possa falar conosco, abra o seu coração, que Deus te dê entendimento, nos dê entendimento para ouvir da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra que pôde ser lida nesta manhã de domingo, e a certeza do meu coração é que o Senhor há de falar conosco, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Ela é certamente o coração do Senhor que se abre ao nosso coração, é a Tua voz que cala bem fundo ao nosso coração, e queremos ouvir da Tua voz, queremos entender a Tua vontade para nós. Depois de um ano de tantos enfrentamentos, estamos iniciando uma nova trajetória, uma nova jornada, um tempo de oportunidade do Senhor para nós. Pedimos que o Senhor possa, pela Tua palavra, nos fortalecer, nos direcionar nesse tempo novo. Dá-nos graça de entender a Tua vontade. Fale conosco nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um salmo de Davi muito interessante, porque é um salmo que fala de adversidade, mas é um salmo que fala de uma vida de intimidade e uma vida de dependência do Senhor no meio da adversidade. Quando você começa a viver experiências difíceis, alguns traumas, perdas, dificuldades, quando você começa a ter que lidar com situações adversas, às vezes difíceis, constrangedoras, quando a dor bate à nossa porta, é muito comum a gente perder referência. Aliás, algumas referências importantes são perdidas nesse momento. Mas, a bem da verdade, o que o salmista nos traz aqui, é que mesmo na adversidade, mesmo que eu e você tenhamos uma tendência humana a perdermos referências, há um caminho para que essa referência maior, que é a graça de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus, não se perca. E esse caminho maior é a vida de intimidade com Deus, é a vida de dependência do Senhor. Por mais que doa, por mais que tenhamos que enfrentar muitas dificuldades na vida com Deus, na jornada com Deus, somos fortalecidos e Ele nos faz recobrar a nossa consciência espiritual e nos ensina então esse caminho de triunfo, de vitória, de superação, de reinvenção. O salmista começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Duas perguntas são feitas logo no início desse texto. Ele fala sobre o medo e o receio. Pessoas que foram tomadas por situações difíceis, sofreram perdas, como falamos há pouco tempo atrás, pessoas que enfrentaram algumas lutas traumáticas, elas começam a ser governadas pelo medo e pelo receio. Isso é natural, temos mecanismos de defesa em nós que nos apontam esse caminho. É muito comum
diante de uma situação que vivemos de trauma anterior, a partir daí temos um olhar de receio e de medo para com o futuro, para com as circunstâncias, qualquer coisa que se pareça com aquilo que doeu em nós, a gente começa então a ficar mais atento. E não é um problema em si você ter esse receio, esse medo, porque pode ser natural, mas a proporção desse medo, desse receio, pode tornar-se um grande problema, porque dependendo dessa proporção, perdemos de vista a fé, a referência maior da graça de Deus, e junto com isso nos perdemos, e podemos nos enfraquecer na jornada, e isso vai trazer prejuízos, alguns irreparáveis para nós. Olhando então para esse texto, as duas perguntas feitas vão encontrar resposta ao longo da narrativa. As duas perguntas feitas dizem sobre a minha história e sobre a sua história diante de algum momento da nossa trajetória aqui na Terra. Medos e receios. Aliás, eu te pergunto, esse ano está só começando, quais são os seus receios a respeito deste ano? Quais são os seus temores a respeito deste ano? O que é que paira no seu coração, que te assombra, que te rouba a paz, que tem tirado o seu sono, que te deixa numa situação vulnerável? O que é que está no seu coração e mente que provoque receio e medo em seu coração? É nesse sentido, então, que eu gosto de pensar que a Bíblia vai trazer para mim e para você, nessa narrativa, respostas a essas perguntas. Então, apresente para Deus, diga: Senhor, este ou estes são os meus receios. Estes são os meus temores. Podemos agir com sinceridade diante do Senhor, não há nenhum problema na sinceridade. Pelo contrário, eu imagino que a fé é um ambiente que produz liberdade, intimidade, e é nessa intimidade com Deus que podemos usar da liberdade que nos dá, para dizer: Senhor, está aqui o meu coração, aqui estão os meus receios e os meus temores. Mas quando o salmista vai fazer essa pergunta, no mesmo contexto da pergunta, ele vai também dizer que o Senhor era a sua luz e a sua salvação, que o Senhor era a força da sua vida. Portanto, são respostas que já possuem, perguntas que já possuem respostas. Não são perguntas que ficaram ou ficariam sem respostas. A resposta já está dada. Ele diz: eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que temer, porque o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. É Ele quem me resgata, é Ele quem me salva, é Ele quem me acode, é Ele quem me traz alento, é Ele quem me salva. Esse Deus que é luz e salvação diz para mim e para você que não precisamos temer. O ano está só começando, faltam meses pela frente, que possamos olhar para os próximos meses que temos adiante, os longos dias que temos adiante, não com temor ou medo, mas com o despertar de uma esperança, com um coração cheio de fé, crendo na companhia, na presença de um Deus que diz que está conosco, e que esse Deus é a nossa luz. Quando estamos numa situação de trauma, de dificuldade, eu dizia agora há pouco que perdemos referência, ou seja, ficamos meio que na escuridão, não temos perspectiva, não conseguimos enxergar muito adiante, mas esse Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação, coloca no nosso caminho também esta luz e nos resgata, para que no caminho não nos percamos, mas tenhamos direção e propósito. Quanto ao receio, ele diz: eu não preciso ficar receoso. Eu não preciso, porque o Senhor, Ele é a minha força. Eu tenho dito por muitas vezes nesse púlpito, que maldito é o homem que confia no homem, maldito é a pessoa que confia em si mesma, maldita é aquela pessoa que põe em si mesmo a confiança, ou em si mesma a confiança, mas feliz, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e por Ele espera. A Bíblia diz que o Senhor é bom para aqueles que por Ele esperam, para a alma que o busca. Deus é o Deus que se revela na nossa jornada. Uma das coisas mais lindas que eu consigo encontrar na minha jornada com Deus, é que enquanto eu ando nele, pela fé, Ele age. Deus age no caminho. Ele não tem que te provar nada, Ele não tem que garantir nada para você, mas por si só a presença dEle é uma garantia. Por mais que você não tenha necessariamente que ouvir nenhum tipo de garantia, Ele é a sua garantia de uma jornada abençoada. Então, não comece esse ano com temores e receios, comece esse ano com fé, com esperança, com convicções, com certeza, com o coração ardendo de expectativas que vêm do trono de Deus para você e para a sua família. Não podemos começar o ano já com o coração tomado por medos e receios.
O salmista, Davi prossegue, dizendo o seguinte, verso número 3, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Davi não está dizendo que os dias seriam fáceis, ele não está dizendo que o caminho seria plano e tranquilo, não é isso que ele está dizendo, pode ser que um exército se levante contra mim, pode ser que um exército me cerque, que uma guerra se levante contra a minha vida, mas mesmo que isso aconteça, o meu coração não temerá e no Senhor confiarei. Aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para a frente. Eu não sei quais são as batalhas que nós enfrentaremos neste ano, eu não sei quais serão as guerras que nós enfrentaremos neste ano, eu não sei se algum exército se levantará contra nós, mas o nosso coração precisa depositar toda a esperança em Deus, precisamos garantir ao nosso coração essa paz de espírito que só pode vir nessa convicção de fé, de que podemos confiar no Senhor. O texto afirma categoricamente, o meu coração não temerá, porque quando uma guerra se levantar, eu confiarei no Senhor. Davi não está dizendo, eu confio em mim mesmo. Lembrando que Davi era um grande mestre da guerra, uma pessoa extraordinária, capaz. Ele fazia das suas batalhas um caminho de vitória com maestria. Mas ele está dizendo para mim e para você, assim como ele falou lá na sua juventude, quando enfrentou Golias, o grande gigante, ele deixa bem claro lá ao gigante, dizendo, olha, você vem a mim com espadas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, olha, a minha vitória quem garante é o Senhor, assim como Deus me livrou lá no campo, enquanto defendi o rebanho do meu pai, das feras do campo, de ursos e leões, Ele também me livrará e vai me dar vitória contra você. Ele enfrenta o filisteu, o grande gigante, o assassino filisteu, Golias, e faz isso com fé. E agora temos aqui um homem muito mais experiente, que continua com a mesma perspectiva, dizendo, as batalhas virão, as guerras se levantarão, mas eu irei guardar o meu coração em esperança e em fé, e confiarei no Senhor, e não serei abalado. E nesse momento, algo extraordinário acontece, ele faz uma oração. Aliás, uma coisa que precisamos aprender a fazer no tempo de batalha, de guerra, é aprender a parar para orar. Não adianta você pegar da espada e ir à batalha. Não adianta você pegar a sua couraça, o seu escudo, as suas ferramentas de guerra e ir à batalha. É mais importante, antes de você ir à batalha, parar, curvar-se, orar, buscar a Deus, depois você vai à batalha. E é nisso então que ele pede ao Senhor, ele fala, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Ele não pede 10 coisas, ele pede uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e vou buscar isto. Não é uma solicitação a Deus, sem nenhum tipo de engajamento, pelo contrário, ele pede algo a Deus, mas ele se engaja nesse pedido, dizendo, eu vou pedir uma coisa ao Senhor, e vou buscar isto. E o que é que ele pede? Ele diz o seguinte, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Bom, olha o que ele está pedindo aqui para Deus, é algo tão precioso, ele está dizendo, Senhor, é na tua presença que eu me fortaleço. Nessa cultura havia-se uma compreensão de que Deus estava lá naquele templo, de que Deus habitava nesses ambientes. É óbvio que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas havia nessa cultura essa compreensão do templo como lugar em que Deus se revelava e lá estava. Não quero dizer que Deus não se revele no templo enquanto a igreja se reúne, mas Deus transcende a qualquer templo, a qualquer endereço. Mas aqui Davi estava dizendo, em outras palavras, Senhor, eu estou te pedindo uma coisa, que eu possa permanecer em intimidade com o Senhor, que eu possa ver em dependência do Senhor, porque enquanto eu estiver diante do Senhor, em tua presença, celebrando uma vida de intimidade, o meu coração vai encontrar paz. Enquanto eu estiver celebrando uma vida de dependência e intimidade, eu vou conseguir encontrar força e paz para lidar com as guerras que se levantarão, com os exércitos que se levantarão, e posso encontrar não somente paz, mas também vitória. A gente precisa voltar o nosso coração para o Senhor. A gente precisa, nessa jornada que temos por diante, 2021, encontrar nessa jornada tempo para buscar a Deus,
tempo para orarmos, tempo para o jejum, tempo para a adoração, tempo para a comunhão com a igreja de Cristo e também com o próprio Senhor desta igreja, porque é nesse caminho de intimidade com Deus, é nesse caminho de dependência do Senhor, que o nosso coração encontrará força. É nesse caminho que nós aprenderemos a confiar no Senhor. Quando a gente se desconecta de Deus, quando enfraquece a nossa devoção, também nos perdemos no caminho e nos enfraquecemos. Ele vai dizer aqui no verso de número 7, diz: ouve, ó Senhor, a minha voz. Quando ele fala isso, está dizendo: Senhor, eu estou me pronunciando, eu estou dizendo ao Senhor. Quando ele pede para que Deus ouça a sua voz, há uma contrapartida, ele está dizendo algo. Deus precisa agir na minha vida, na sua vida, e precisamos sair do silêncio, precisamos sair da indiferença, precisamos sair desse processo às vezes de anestesia emocional e espiritual, que não sentimos mais nada. Diz: Senhor, aquece nosso coração, e queremos nos pronunciar, queremos orar, queremos buscar. E quando ele se pronuncia, ele o faz na certeza de que Deus estava ouvindo-o. Olha o verso de número 8. Quando dissestes: buscai o meu rosto, o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Bom, tem um detalhe fantástico, maravilhoso nesse pequeno fragmento. Todos nós podemos buscar a Deus, mas o que vai definir a grandeza de uma busca é o que ou quem estamos buscando. Eu vejo muita gente buscando a Deus, muita gente buscando a Deus em favor de um bem qualquer. Tem pessoas que buscam a Deus porque querem melhorar a sua renda, querem encontrar um namoro, querem conseguir um emprego melhor. Muitas pessoas vão buscar a Deus porque querem passar no vestibular, querem que Deus sare o problema de saúde de um parente. Talvez você diga: mas isso não é legítimo? Eu diria: é legítimo, não há nenhum problema. Mas o que Davi está dizendo transcende a essa busca sazonal e pontual. Ele está dizendo: Senhor, a minha busca não é por aquilo que o Senhor pode fazer, a minha busca é pelo Senhor. E isso faz toda a diferença. Ele diz aqui claramente: buscai o meu rosto, e o meu coração te diz. Ele ouve de Deus, Deus diz: busca a minha face, Davi, busca o meu rosto, Davi. Ele entende Deus falando com ele, e ele decide: o teu rosto, Senhor, buscarei, a tua face, Senhor, buscarei. Está dizendo: eu vou buscar a Deus, não porque Deus pode me ajudar, apesar de que Ele pode, mas vou buscar a Deus porque eu o amo, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter o Deus abençoador, e certamente a bênção vai me acompanhar naturalmente, será uma consequência imediata, a bênção de Deus, o agir de Deus, o prover de Deus, mas preciso buscar o rosto, a face de Deus. Isso significa dizer que não era uma relação de utilidade, era um relacionamento. Muitos se relacionam com Deus, mas é uma relação baseada na utilidade. Se Deus serve, se na cabeça dessa pessoa Deus é útil, então ela busca. Se ela acreditar que Deus não é útil, então ela não busca. Não, esse não é um bom caminho para buscar a Deus. Mais que buscar a Deus, precisamos buscar a face de Deus, a intimidade com Deus, a relação com Deus, porque quando eu faço isto, meus irmãos, todo o processo de bênção de Deus começa a acontecer naturalmente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, diz a palavra, nos serão acrescentadas. Agora, quer ver que coisa linda que Davi vai dizer no verso 11? Preste atenção: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Apesar dele ter clareza sobre vários aspectos, apesar de estar claro para ele que ele precisava buscar a face de Deus e não um Deus que seria útil, apesar de ele estar buscando o abençoador e não a bênção do abençoador, apesar de estar claro para ele que Deus era a sua luz, a sua salvação, a sua força, ele permanece com o coração aberto para aprender, ao dizer: Senhor, ensina-me o teu caminho. Isso significa dizer, irmãos, que ele entendia que ele estava em processo de aprendizagem, que estava em processo de construção, que a sua fé estava sendo trabalhada e forjada. Significa dizer que a obra de Deus na vida dele não estava pronta, acabada, que estava em trânsito, que Deus estava ainda escrevendo uma história e forjando o caráter na vida de Davi. E Deus não pode trabalhar na sua vida e na minha vida a menos que o nosso coração tenha um manifesto de humildade e possamos dizer: Senhor, me ensina a ser o melhor pai nesse ano, Senhor, me ensina a ser o melhor filho, Deus me ajuda a ser o melhor pastor, o melhor líder de pequeno grupo, me ensina a ser o melhor empresário, o melhor empregado, me ensina, Senhor,
Dá-me o privilégio de aprender com o Senhor, me ensina o teu caminho, me ensina a tua vontade, enquanto eu realizo as minhas tarefas, enquanto eu realizo a minha trajetória aqui na terra, ensina-me, Senhor. Nós não podemos ser soberbos se queremos aprender de Deus, não podemos ser presunçosos se queremos aprender do Senhor. Deus quer nos ensinar, mas a humildade, o coração de aprendiz é a base para que Deus nos ensine. Isso me deixa olhando para Davi de um jeito muito especial. Eu olho para Davi como o ser humano mais humano que a Bíblia relata, no meu ponto de vista, mas a pessoa que também encontra um caminho transcendente de fé extraordinário. A sua humanidade não é um impedimento para ele viver o extraordinário de Deus. As suas limitações humanas não são impedimentos para que ele viva o extraordinário de Deus, porque ele entendia o melhor da vida. Ele diz: o melhor da vida é buscar Deus e a sua face. O melhor da vida é ter um coração de aprendiz, é aprender com o Senhor. Enquanto eu faço isso, Deus me fortalece, Deus me dá direção, Deus me resgata, me salva, me protege. Mesmo que um exército se levante contra mim, mesmo que uma guerra se erga, eu irei confiar, o meu coração não vai se abalar. Daí para frente, ele traz uma convicção fantástica. O verso 13, ele vai fazer o encerramento dizendo: à luz dessa caminhada, tendo um coração de aprendiz, eu aprendi algo. E o que eu aprendi agora afirmo categoricamente como um decreto de fé. Ele diz: eu creio. Ele não fala de uma expectativa, esse texto fala de convicção. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Está dizendo, assim como Deus tem realizado uma obra na minha vida, eu sei que Ele há de realizar uma obra na vida de muitos. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo, Deus pode abençoar a sua vida também. Deus pode abençoar a sua família, o seu casamento também. Deus pode abençoar você, o seu trabalho, a sua empresa. Deus pode abençoar você e a sua relação com seus filhos, o seu ministério. Deus pode manifestar também a vida dele na sua vida. E quando ele fala sobre isto, ele dá agora uma sugestão. Ao falar, ao se pronunciar, ao trazer um grande decreto de fé, ele traz aqui uma orientação. E diz, eu quero te apresentar um caminho. Eu descobri e quero repartir com você um caminho de vitória, um caminho que vai te ajudar a se manter em intimidade e numa dependência do Senhor e vai te garantir vitórias. E o que é que ele propõe? Eu encerro com esse versículo. Ele diz, espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu começo a analisar o que foi 2020, os grandes desafios que nós como igreja enfrentamos, que as nossas famílias enfrentaram. Algumas famílias enfrentaram desafios gigantes, muitos irmãos perderam entes queridos, muita gente sofreu o dano de ter passado por UTIs, hospitalizou, passou por lutas, venceu, alguns venceram. E olhando para toda essa história que passamos 2020, apesar de tudo isso, Deus nos sustentou, nos abençoou, esteve conosco, nos consolou, nos fortaleceu. Quando eu olho para tudo isto e olho para esse versículo, tenho um norte, uma direção. Que 2021 seja o ano em que eu e você continuemos esperando no Senhor, que possamos agir diante dessa circunstância nova, que é um ano que se inicia com também algumas grandes interrogações. O ano começou, mas muitas interrogações permanecem. Eu diria, continue fazendo o que você fez ano passado. Espere no Senhor. Permaneça esperando no Senhor. E diz a palavra, fique animado, se fortaleça, fique animado e espere no Senhor. É óbvio que uma coisa depende da outra. É enquanto eu espero no Senhor que eu sou fortalecido e sou animado. Eu preciso não me entregar, eu preciso não me render às minhas fraquezas e limitações, eu preciso não me render às dúvidas e interrogações, eu preciso não me render às ameaças, às precipitações de problemas que já se apontam diante de mim. Ao contrário, eu e você precisamos esperar no Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu também preciso mensurar um outro texto correlato, que é o capítulo 40, também um texto de Davi. Ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. Eu ministrava um dia desses e dizia que essa expressão esperar do Salmo 40 é esperar esperando.
é o esperar em contínuo, é o esperar permanecendo, não é o esperar de forma sazonal, pontual, interrompida logo na sequência, não, é uma esperança que não morre, é um esperar em contínuo, numa jornada incessante, em que eu continuo olhando para diante e crendo na ação sobrenatural de Deus. Espera no Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu esperei ano passado e aquilo que eu esperava não aconteceu. Espera, pois, no Senhor, porque diz a palavra, o Davi vai afirmar: eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Parafraseando, eu diria: eu creio que ainda veremos essa bondade de Deus revelada na vida de muitos, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação. Eu creio, creia comigo, que possamos crer na ação sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que nos cercam, aqueles que estão perto ou longe. Espera no Senhor, seja forte, anima-te, espera no Senhor. No final, você vai chegar à conclusão que valeu a pena, porque Deus não decepciona ninguém, Deus não falha com ninguém, Deus não erra com ninguém. Nós erramos, falhamos, enfraquecemos na jornada, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus não decepciona ninguém. E é nessa certeza que Davi vai fechar esse salmo, dizendo: olha, há um caminho de esperança, há um caminho de vitória, e esse caminho é o caminho da intimidade com Deus, da dependência do Senhor. Espere no Senhor, seja forte, fique animado, espere, pois, pelo Senhor. O desejo do meu coração é que essas palavras que eu compartilho contigo nesta manhã de domingo, iniciando esse ano, possa dar a você direção. Não comece esse ano desanimado, não enche o seu coração de medos e receios, enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança. Comece a olhar com os olhos de Deus, tenha a perspectiva que Deus nos dá, pela palavra, pelas promessas que Ele nos dá. Alguns textos me chamam muita atenção na Bíblia. Dentre alguns textos eu quero destacar, encerrando, que diz muito sobre o que nós acabamos de ministrar, que está lá em Isaías capítulo 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. Deus está conosco. Possamos viver um ano de muitas experiências tremendas com Deus. Ainda que um exército se levante, ainda que uma guerra se levante contra você, confie em Deus, descanse no Senhor, peça a Deus para te ensinar, que no final eu e você vamos aprender a crer, e nessa esperança pelo Senhor iremos nos fortalecer e ter um coração animado. Quero orar com você e por você nesta manhã, pedir que Deus possa nos abençoar, nos visitar, nos dar direção em mais um ano que se inicia. Vamos orar? Senhor, nós estamos em Tua presença, Deus, e queremos nos alegrar no Senhor pela Tua palavra, porque ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi destinada, Senhor. Ela sempre nos dá direção e clareza. E assim como Davi pediu, eu quero te pedir, Senhor, nos ensine. Dá-nos, ó Deus querido, o privilégio de aprender com o Senhor. Ensina-nos a como viver, ensina-nos a como lidar com nossos receios, com os nossos temores. Ensina-nos, ó Deus, a crer, a esperar, a confiar. Ensina-nos, ó Deus. Dá-nos o ânimo necessário. Dá-nos a fé necessária, a coragem necessária para enfrentarmos mais esse ano na certeza da Tua companhia e da vitória do Senhor sobre a nossa vida. Porque eu creio, como o Davi deixou aqui bem claro, que ainda podemos ver nesse tempo a ação do Senhor na vida de muitos, porque Tu és o Deus que faz, não é o Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que realiza, para que todos saibam, entendam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isto, que foi o Santo de Israel que operou. Assim, ó Deus, oramos, crendo no Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, o Teu ânimo, a Tua força, para mais um ano que se inicia. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração. Quero reiterar o convite que temos sempre feito. Por enquanto estamos reunindo ainda só em 2 momentos de forma presencial, que é quarta-feira às 20 e domingo às 19 horas. Então te convido a estar hoje à noite com a igreja reunida às 19 horas no culto presencial. Te desejo um restante de dia na presença de Deus, um ótimo domingo. Deus te abençoe, a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.